Bom dia, meu nome é Charles, eu sou aluno de graduação em licenciatura em computação da IFTM e hoje eu vim para falar com vocês sobre um pouquinho sobre educação na sociedade do conhecimento. Bem, vamos lá. O que seria isso? A sociedade do conhecimento representa uma nova etapa no desenvolvimento social e econômico, em que as informações e o conhecimento se tornam os principais fatores do crescimento, transformação social e inovação. Uma das suas principais características é a produção rápida e abundante de informações. Diariamente surgem novos conteúdos, pesquisas, notícias, exigindo das pessoas capacidade de selecionar, interpretar e aplicar essas informações de forma crítica. Outro aspecto central é o acesso facilitado ao conhecimento, graças à internet, bibliotecas digitais, plataformas de ensino online e redes sociais. O conhecimento está disponível em qualquer momento, em qualquer lugar, quebrando as barreiras geográficas antes impostas pelas instituições tradicionais de ensino. O uso das tecnologias digitais das informações e comunicações, a TDICs, é fundamental nesse processo. Ferramentas como computadores, smartphones, aplicativos, redes sociais, inteligência artificial e plataformas de ensino à distância permitem criar, armazenar, transmitir e compartilhar informações em escala global. Além disso, a sociedade de conhecimento valoriza a formação de cidadãos críticos, criativos e com capacidade de aprendizagem contínua. O constante avanço dessa tecnologia e as rápidas mudanças sociais tornam-se necessárias para que os indivíduos estejam sempre atualizando seus conhecimentos e desenvolvendo competências como pensamentos críticos, resolução de problemas, comunicação digital e trabalho em equipe. Entre os exemplos práticos hoje, a gente pode citar algumas plataformas educacionais online, como o Khan Academy e o Google Classroom. A oferta de cursos à distância, os programas de treinamento profissional nas empresas e o crescimento envolvendo a população em debates públicos, movimentando redes sociais e decisões políticas, através das redes sociais e portais de governos eletrônicos. Por fim, o grande desafio da sociedade do conhecimento é garantir que todas as pessoas tenham acesso igualitário às tecnologias e desenvolvam as habilidades necessárias para lidar com o excesso de informação, tornando os cidadãos preparados para que os desafios do nosso futuro atual. Beleza? Aqui nós temos algumas, eu ponderei alguns itens, né, que exemplificam muito bem a sociedade de conhecimento, né, que é uma era marcada pela produção rápida e ampla de informação, conhecimento acessível a qualquer hora, em qualquer lugar, uso intenso das tecnologias digitais de informação e comunicação e a formação de cidadãos críticos, criativos e com capacidade de aprender ao longo da vida. Vou falar agora sobre o papel do professor, né? O que seria isso, né? Ele hoje ele é o quê? Ele é mediador de conhecimento, ajuda a solucionar e interpretar informações, facilitador de aprendizagem, promove metodologias ativas e colaborativas, curador de controles digitais, indica fontes confiáveis e éticas de pesquisas, e o desenvolvedor de competências socioemocionais, incentiva o pensamento crítico e cidadania digital. Na sociedade do conhecimento, o papel do professor se transforma profundamente. Ele deixa de ser apenas um transmissor de conteúdos prontos, né? E passa a ser um mediador de aprendizagem, orientador de alunos na construção do seu próprio conhecimento de forma crítica, ética e responsável. O professor atua como mediador dos conhecimentos, ajudando os alunos a selecionar, interpretar e aplicar informações vindas de diversas fontes, como internet, livros, redes sociais e mídias digitais. Ele estimula o pensamento crítico e a reflexão e a conexão entre saberes. Como facilitador de aprendizagem, o professor adota metodologias ativas e colaborativas, como aprendizagem baseadas em projetos, né? A ABP,
e a saída de aula invertida, e a sala de aula invertida. A gamificação e o uso de ferramentas digitais interativas, como Google Docs, Padlet, Kahoot e outros. O objetivo é tornar o aluno protagonista do processo de aprendizagem, desenvolvendo autonomia, a criatividade e a capacidade da resolução de problemas também. O professor também assume o papel de curador de conteúdos digitais, orientando os estudantes na identificação de fontes confiáveis e no combate de fake news. Trabalha a educação midiática, promovendo o uso crítico e ético das tecnologias de informação. Além disso, o docente ele é um desenvolvedor de competências socioemocionais, ajudando os alunos a desenvolver habilidades como trabalho em equipe, empatia, comunicação, pensamento crítico, resolução de conflitos e uso responsável das redes sociais. Por fim, o que seria? O professor na sociedade de conhecimento é um orientador, motivador e promotor de experiências significativas, comprometido em formar alunos autônomos, críticos, criativos, colaborativos e preparados para aprender continuamente ao longo da vida. Tá ok? Vamos falar um pouquinho agora do papel do aluno, né, na sociedade do conhecimento, que seria o quê? O aluno assume um papel ativo e protagonista em seu processo de aprendizagem, deixando de ser apenas um receptor passivo de informações. Ele se torna responsável por buscar, analisar, interpretar e construir o próprio conhecimento, desenvolvendo autonomia, responsabilidade e capacidade de tomar decisões. Como aprendiz ativo, o aluno não espera respostas prontas do professor, aprende a fazer perguntas, levantar hipóteses, pesquisar e buscar soluções, desenvolvendo o pensamento crítico e a autonomia intelectual. Ao atuar como um investigador digital, o aluno precisa aprender a navegar pelas diversas fontes de informação disponíveis na internet e nas redes sociais. Ele deve avaliar a qualidade, a veracidade e a confiabilidade das fontes, utilizando banco de dados, sites acadêmicos, fóruns de discussão e plataformas digitais para aprofundar os estudos. Isso fortalece habilidades de leitura críticas, análise de dados e interpretação de diferentes mídias. Além disso, o aluno como é que eu digo para vocês? Ele é um co-criador de conteúdo, produzindo e compartilhando conhecimento através de podcasts, vídeos educativos, blogs, mapas conceituais, infográficos e projetos colaborativos, né, online. Essa produção desenvolve criatividade, comunicação, pensamento crítico e habilidade no seu uso de tecnologias digitais. Por fim, o aluno pratica aprendizagem ao longo da vida, entendendo que o conhecimento é dinâmico e está sempre em transformação. Ele busca constantemente se atualizar por meio de cursos online, workshops, leituras e experiências práticas. De forma geral, o aluno da sociedade do conhecimento deve ser autônomo, curioso, crítico, criativo e consciente de seu papel como cidadão digital ético e responsável, comprometido com a própria formação contínua e preparando para os desafios do mundo em constante mudança. Hoje a gente tem as influências de redes sociais, internet, né, como YouTube, TikTok, Instagram, Google e as plataformas educativas de pesquisa, né? Ambientes virtuais de aprendizagem, como o Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, desculpa, e outras. A gente tem os impactos da inteligência artificial na educação, né? O que seria isso? A IA, né, que é a inteligência artificial, está promovendo grandes e grandes transformações na educação, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais personalizado, acessível, eficiente e interativo.
Suas ferramentas beneficiam tanto alunos quanto professores. Exemplos simples são os assistentes virtuais como o ChatGPT, né? A maioria conhece, o Copilot e outros, que auxiliam na produção de textos, resumos, pesquisas e esclarecimentos de dúvidas em tempo real, além de sugerirem fontes confiáveis e estratégias de estudo. As plataformas adaptativas como o Khan Academy e o Duolingo utilizam IA para ajustar o conteúdo e o ritmo de aprendizagem conforme o desempenho individual de cada aluno, contribuindo para reduzir defasagem e manter o aluno motivado. Outro destaque é a correção automatizada, que oferece feedbacks imediatos ao aluno, economizando tempo dos professores e permitindo análises detalhadas do desempenho por aluno, turma ou tema. Os chatbots educacionais funcionam 24 horas por dia, respondendo dúvidas frequentes sobre conteúdos, prazos e orientação acadêmicas, além de tornar o aprendizado mais dinâmico, como linguagem natural e gamificação. Outros impactos importantes, que incluem o uso da IA em análise de dados educacionais, para identificar alunos em riscos de evasão, o desenvolvimento de experiências imersivas como realidades aumentadas e virtual, e o suporte personalizado a alunos com necessidades especiais, como softwares de leitura e tradutores automáticos. Por fim, apesar de todos os benefícios, o uso da IA na educação traz também desafios éticos e sociais, como a proteção de dados dos alunos e a necessidade de capacitar os professores para uma integração consciente e responsável dessas tecnologias, tá? Então, como eu já citei para vocês, aí a gente tem hoje aí o impacto aí como o ChatGPT e assistentes virtuais, né? Que é o apoio na produção de textos, resumos e respostas e dúvidas. Plataformas adaptativas, personalização do ensino conforme o ritmo do aluno. Correção automatizada, né? Que é os feedbacks imediatos para tarefas e atividades. E os chatbots educacionais, respostas rápidas e interativas 24 horas por dia. Vamos lá. A conclusão disso, né? Dessa leve explanação aí. É que a educação na sociedade do conhecimento exige adaptação do professor e alunos. A tecnologia não substitui o professor, mas ela amplia as formas de ensinar e aprender, tornando a educação mais dinâmica, personalizada e acessível. Então, algumas referências, onde eu pude buscar algum conhecimento para vocês, para estar passando para vocês, tá? E que tenham um bom dia.